Bem-vindos, Márcio. A gente volta a falar sobre a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Quem traz os detalhes para a gente é a Flávia Alvarenga. Bom dia, Flávia. Oi, Maju. Bom dia a todos. A gente vai ler, então, principais pontos dessa decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes. Na justificativa em que ele concedeu essa liminar, suspendendo a posse de Alexandre Ramagem, o ministro disse o seguinte, abre aspas, em decisão, Alexandre de Moraes afirma que, abre aspas, apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato presidencial de nomeação do diretor da Polícia Federal em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Fecha aspas. Em outro trecho da decisão, o ministro diz o seguinte, o princípio da impessoalidade está diretamente relacionado com o princípio da supremacia ou preponderância do interesse público, também conhecido por princípio da finalidade pública, consistente no direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum e constituindo-se em verdadeiro vetor de interpretação do administrador público na edição dos atos administrativos. Fecha aspas. A gente vai agora para um novo trecho dessa liminar. O ministro diz o seguinte, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade. Deverá ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça. E mais um trecho, então, novamente do ministro. O Poder Judiciário, ao exercer o controle jurisdicional não se restringirá ao exame estrito da legalidade do ato administrativo, devendo entender por legalidade ou legitimidade não só a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo. Então, esses são alguns pontos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que saiu há pouco, suspendendo, portanto, aquele decreto que nomeou Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Então, está suspensa a nomeação dele, consequentemente também suspensa a posse dele prevista para hoje numa cerimônia no Palácio do Planalto às 3 horas da tarde. Nessa decisão, Alexandre de Moraes pediu que a Advocacia Geral da União seja comunicada com urgência. Quando a gente tiver mais informações a respeito dessa decisão, a gente volta, Maju. Obrigada, Flávia Alvarenga, trazendo aí informações, algumas das justificativas do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para a suspensão da posse do diretor-geral da PF, Alexandre Ramagem.